Olá, ricos e ricas de Deus, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou terapeuta, eu sou a Cris, e aqui nesse canal eu tenho a intenção de propagar, tudo que eu puder para a expansão da consciência, seja a minha através dos meus estudos, através do meu método de terapia e passando isso para vocês, de uma forma que seja de um entendimento, um outro ponto de vista, talvez diferente daquilo que vocês já conhecem. Nesse vídeo, eu quero conversar um pouco com vocês sobre uma técnica, que ela é muito conhecida já por muitas pessoas, tem muitos canais que já falam sobre isso, mas eu quero aprofundar um pouquinho mais e trazer o meu ponto de vista para vocês e as minhas experiências através da abençoada técnica do Ho'oponopono. Eu conheci, o Ho'oponopono através do canal da maravilhosa Beth Russo, e a partir dali eu comecei a me aprofundar mais nos estudos do Ho'oponopono e eu senti muita diferença na minha vida através da técnica do Ho'oponopono, principalmente no que se diz no sentido de encontrar momentos de paz, né? Coisas materiais também, eu já posso dizer aí que consegui destravando, muitas coisas, muitos bloqueios que eu mesma tinha, apesar de ser terapeuta, todos os terapeutas são humanos, e obviamente que nós também temos nossas crenças limitantes, e acontece que a gente consegue, através de técnicas, do nosso estudo, a gente identificando mais fácil quais são essas crenças que a gente tem, e aí sim ir destravando, o que a gente consegue, sempre com a intenção de expandir a nossa consciência. E nesse vídeo aqui especificamente, eu quero falar sobre os meus estudos do Ho'oponopono, principalmente através do livro, de Joe Vitale, que é o Limite Zero, que ele escreveu juntamente com o Dr. Hugh Lane, que ele é um psicólogo havaiano, que trabalhou numa ala psiquiátrica no Havaí, não vou me lembrar agora qual é o ano, mas se não me engano, é na década de 80, onde, através da técnica do Ho'oponopono, ele conseguiu desativar toda uma ala psiquiátrica que eram criminosos, que cometeram crimes hediondos contra a vida. Também teve pessoas que eram assaltos, infelizmente, as mais atrocidades que existiam. E que toda essa ala, os profissionais que trabalhavam lá também tinham grandes problemas, pois eles faltavam muito por conta de saúde e tinham muito medo dessas pessoas que eram internas, tanto que no livro ele fala que as pessoas andavam de costas para a parede por conta do medo, de sofrer algum ataque por conta dessas pessoas. E o mais engraçado nessa história é que o Dr. Hugh Lane, ele, através do Ho'oponopono, ele conseguiu liberar toda essa ala psiquiátrica, porém, sem ter nenhum contato com nenhum dos internos. Ele simplesmente curava nele qual era a memória compartilhada que ele tinha através das fichas, que ele lia de cada interno. Então, lá dentro da sala dele, ele lia as fichas dos internos e praticava o Ho'oponopono com a limpeza de memória dele, que a partir dele, aquelas memórias que eram compartilhadas com eles iam se limpando, E isso é uma coisa muito interessante na técnica do Ho'oponopono, principalmente no Ho'oponopono da identidade própria, que é o que é abordado no livro Limite Zero, porque existe o Ho'oponopono tradicional e existe o Ho'oponopono da identidade própria, que a gente vai aprofundar um pouquinho mais aqui nesse vídeo, tá bom? Então, aqui
né, a minha colinha aqui que eu separei os assuntos que eu vou abordar, que eu achei mais interessante para abordar aqui nesse vídeo, né? E primeiro, qual é a utilidade do Ho'oponopono? A utilidade do Ho'oponopono é justamente limpar as memórias que estão no nosso subconsciente, que essas memórias são justamente o que trava tudo na nossa vida, né? Então, partimos do princípio de que nós somos merecedores de tudo nessa vida, né? Que nós nascemos já com a divindade, nós temos a divindade dentro de nós, nós somos uma extensão de Deus, mas através de todas as vivências, as experiências que a gente tem na nossa vida, a gente vai adquirindo memórias, né? E sejam elas memórias compartilhadas com outras pessoas. E isso é muito interessante porque vai de encontro até mesmo na minha técnica de terapia, né? Na metodologia que eu trabalho com a terapia, que é justamente as memórias, né? Tudo que a gente absorve do mundo, tudo que a gente aprende no mundo é através das pessoas mais significantes que aparecem nas nossas vidas, né? Sejam principalmente os nossos pais, os nossos parentes, os nossos professores, as nossas instituições religiosas, para quem participa de alguma, para quem tem alguma religião. Então, se você parar para pensar, realmente vai de encontro com isso tudo, porque pensa comigo, digamos que independente se você acredita em vidas passadas, tá? Isso é independente, mas digamos que quando a gente nasce com tudo, né? A nossa memória é tudo limpa, tudo resetada. Então nós aprendemos a falar, nós aprendemos a andar, nós aprendemos a comer, tudo aquilo que as pessoas que estão, os adultos que estão na nossa vida, vai nos ensinando. Então, se essas pessoas, né, já têm suas próprias crenças, que realmente também foi absorvida através dos significantes das vidas deles, faz todo sentido, porque eles vão passar o que eles aprenderam para nós. Então, nós aprendemos a observar o mundo através de tudo que nós aprendemos com essas pessoas. Então, a técnica, né, do Ho'oponopono, a filosofia do Ho'oponopono, ela age justamente nessas memórias que nós temos, né, que nós absorvemos, e que as pessoas que aparecem nas nossas vidas, elas são como se fossem atores, né, de tudo que a gente tem dentro de nós mesmos. Ou seja, até mesmo aquela pessoa que aparece na sua vida e ela não é legal com você, ela, né, faz alguma maldade, alguma coisa, que na verdade a gente parte do princípio de que são memórias compartilhadas que nós temos com essa pessoa. Ou seja, aquela pessoa aparece na nossa vida justamente para a gente curar algo que está dentro de nós. Ou seja, até mesmo que aquilo que acontece de ruim nas nossas vidas são uma oportunidade que a gente tem de nos curarmos, né? E isso é uma coisa muito interessante. Então, o princípio, né, do Ho'oponopono é que tudo é nossa responsabilidade, tá? Até mesmo as coisas ruins que acontecem com a gente. E eu não vou falar nesse sentido de que é nossa culpa, né? Culpa é um sentimento muito doído, é um sentimento muito forte, né? Então, por exemplo, como que a gente pode ser culpado de alguma coisa que a gente fez que a gente não lembra, né? Então, é uma coisa assim que é muito dolorosa a gente pensar por esse lado. Então, a gente não trabalha no sentido da culpa, e sim da responsabilidade que a gente tem nas nossas vidas de curar aquilo que está lá nos machucando. Então, o princípio do Ho'oponopono é justamente esse, né? Que é a nossa responsabilidade a partir do momento que acontece uma coisa na nossa vida, a gente tem a responsabilidade de limpar essa memória. E através do Ho'oponopono, a gente consegue, né, fazer essa limpeza e no próprio livro fala que essa limpeza é justamente para a gente chegar num estado zero,
né? Que o estado zero é justamente onde a gente está ligado com a divindade, que é onde a gente já é merecedor de tudo. Só que no caminho de onde nós estamos até chegar na divindade, tem essas memórias, que são essas crenças limitantes. E com o Ho'oponopono, a gente vai limpando essas memórias até chegar no estado zero. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a diferença do Ho'oponopono tradicional e o Ho'oponopono da identidade própria, que é esse que é falado no livro Limite Zero, do Joe Vitale. Então, o livro ele explica que o Ho'oponopono da identidade própria são 5 características diferentes entre um e outro, tá? Ou seja, no Ho'oponopono da identidade própria, a nossa cura, ela é intrapessoal, ou seja, parte de dentro de nós. Enquanto que no Ho'oponopono tradicional, né, essa cura, ela é interpessoal, ou seja, é através das pessoas. Enquanto que no da identidade própria é interpessoal, é dentro de nós, no tradicional é interpessoas, ou seja, relacionado a todas as pessoas. Outro ponto também diferente, né, entre um e outro, é que no Ho'oponopono da identidade própria, quem está envolvido seria você e eu, por exemplo, né? É sempre você com aquela pessoa, você com aquele problema, é entre você e eu, né? Por exemplo, como se a gente tivesse alguma coisa, seria entre você e eu. Já no Ho'oponopono tradicional, é entre as pessoas, né? Então, todo mundo que está ligado com aquele problema teria que estar presente, tá? Outra diferença é que no Ho'oponopono da identidade própria, fisicamente só está você. Ou seja, é você com você mesmo fazendo a prática, né? Enquanto que no Ho'oponopono tradicional é necessário um mediador, uma pessoa que tem conhecimentos específicos e ela vai servir como um mediador de conflitos, né? Então, digamos lá que naquele grupo, naquela comunidade, tinha um problema entre 8 pessoas. Essas 8 pessoas teriam que estar fisicamente presentes, né, nesse evento, e teria ali também um mediador para fazer todos esses trâmites, né? Então, essa é a diferença. No Ho'oponopono da identidade própria, é você sozinho ali, você recitando, enquanto que no tradicional, todas as pessoas estão envolvidas e tem um mediador para auxiliar. Outra diferença também é que no Ho'oponopono da identidade própria, o arrependimento parte do eu, né? Então, é aquilo que eu falei um pouquinho antes. É intrapessoal, é tudo que acontece está dentro de você. Enquanto que no Ho'oponopono tradicional já é entre as pessoas, né? Cada participante tem a sua parcela e todos os participantes têm que ter o princípio do arrependimento, né? Entre um, entre outro, todos juntos têm que ter esse arrependimento. Outra diferença também entre as duas práticas do Ho'oponopono é que o da identidade própria, ele tem o perdão a partir de você mesmo, né? Então, você mesmo pratica o perdão. Você sabe que você tem a responsabilidade daquilo que está acontecendo na sua vida e o perdão parte a partir de você, né? É de dentro para fora. Enquanto que no Ho'oponopono tradicional, o perdão, ele também tem que partir de cada participante. Então, assim, resumindo, a gente percebe que o Ho'oponopono da identidade própria, ele é muito particular. Enquanto que no Ho'oponopono tradicional, ele é baseado no coletivo, né? E tendo esse mediador para poder auxiliar as partes a resolverem esse conflito, né? É muito bonito se você parar para pensar. Só que eu, particularmente, eu gosto mais da linha do Ho'oponopono da identidade própria, né? Que é aquela que a responsabilidade é sua, tudo parte de você e você mesmo é responsável por curar aquilo que está na sua volta. Afinal de contas, somos nós, né, os responsáveis pelas nossas memórias, né? Então, isso é muito interessante.
Outro ponto que é muito abordado, que as pessoas têm muitas dúvidas sobre o Ho'oponopono, se existe uma sequência correta, né, para recitar as frases. E no livro Limite Zero, é justamente isso que eles deixam muito bem explicado, que não existe, né, na verdade, assim, existe, eles sempre falam, primeiro, eu te amo, por favor, me perdoe, né, sinto muito, obrigada. Mas entre todas essas frases, você pode ficar recitando na ordem que realmente você se sinta bem, porque não é a ordem que vai fazer, né, a limpeza das memórias, é justamente cada frase que você tem, que você recita no Ho'oponopono, é para fazer essa limpeza, né? E o mais lindo de tudo é que, assim, dentro dessas 4 frases, existe uma que é a mais poderosa, que essa você pode ficar recitando independente, sozinho, na sua mente mesmo, que é a frase eu te amo, porque é justamente o amor, e somente o amor, que transforma tudo. Inclusive, né, o autor, Joe Vitale, ele fala no livro que a todo instante, enquanto ele está escrevendo o livro, ele está na memória dele recitando: eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Ele nem menciona as 4 frases. Ele fica recitando a principal, perdão, gente, a principal frase, que é eu te amo, que é justamente essa frase que a gente realmente cura, né? Que a gente realmente limpa as nossas memórias. E quando ele finaliza, né? Ele repete 3 vezes: purifique, purifique, purifique. Que é realmente quando você está dando o aval para a divindade purificar as suas memórias, né? E, inclusive, ele fala no livro também, existe uma pergunta que uma pessoa faz em um dos seminários, né, que eles promovem, é que se o Ho'oponopono, ele é útil para atrair coisas. E no livro eles falam que o Ho'oponopono não é para atrair coisas, porque na verdade tudo que você deseja, você já é merecedor, você já tem isso, né? O que está impedindo as coisas de chegar até você são as suas memórias, né? Então, você praticando o Ho'oponopono para limpar as suas memórias, automaticamente as coisas que você deseja chegam até você, porque a divindade já sabe de tudo que você necessita. Então você não precisa, né, ficar dizendo qual é a intenção, que não existe uma intenção por trás do Ho'oponopono. A única que existe é de limpar as memórias que estão bloqueando as coisas de fluírem na sua vida mais naturalmente, né? É como se fosse, por exemplo, assim, barreiras no meio do caminho. E a partir do momento que você recita o Ho'oponopono, você está dando como se fosse um aval, né? Você está dando, é o seu livre-arbítrio falando para a divindade que, olha, por favor, apague em mim essas memórias, né? Que, inclusive, eu, quando eu vou iniciar o Ho'oponopono, eu faço uma prece, né? Eu agradeço por cada uma das memórias, porque elas fazem parte da minha vida, fazem parte da minha história, mas eu peço que, por favor, limpe em mim essas memórias para que eu possa evoluir, para que eu possa expandir, né? E isso é a intenção que eu coloco, simplesmente de limpar as memórias. Então, gente, é isso. Eu espero que eu tenha conseguido transmitir um pouco do meu conhecimento, da forma que eu entendo o Ho'oponopono, tá? E vou compartilhar aqui com vocês que eu adotei a técnica que Joe Vitale fala no livro, que é justamente aquela parte em que você fica recitando eu te amo, né, a todo instante na mente, como se fosse assim, no início, no próprio livro ele fala que vai soar como se fosse falso você ficar falando, né, mentalizando eu te amo, do nada, né, como se fosse para nada, mas que não existe a necessidade de você acreditar, né, porque o simples fato de você estar recitando para a divindade eu te amo, já está agindo, né, na sua memória, já está agindo toda aquela limpeza internamente,
que você não precisa ficar preocupado, né? Um tempo atrás, eu praticava o Ho'oponopono com, vamos dizer assim, hora marcada, né? Eu tinha um momento do dia que eu pegava o meu japamala e eu ficava recitando, né, com uma intenção, né? E a partir do momento que o meu último japamala quebrou, eu peguei ele para fazer um Ho'oponopono e ele dissolveu na minha mão, todas as bolinhas começaram a cair. E aí, como eu estava muito, né, aprisionada à técnica do Ho'oponopono no japamala, e eu não tinha o japamala para fazer, aquilo começou a me incomodar. Então, o que que aconteceu? Eu peguei, baixei um aplicativo no celular, que se chama Japamala, né, existe lá, e fazia no próprio aplicativo. Mas aí me bateu uma grande vontade de voltar a ler o livro, né? Eu já tinha lido esse livro, mas é uma coisa muito engraçada, né? Quando você pega para ler novamente um livro e você está num outro momento da sua vida, você percebe que muitos detalhes você deixou passar, né? E nessa fase da vida que eu estou agora, que eu peguei para ler novamente, já li, na verdade, 2 vezes, né? E vou ler novamente, porque cada vez que você lê, você absorve coisas diferentes, né? E muito melhores. Então eu vi que eu não precisava ficar, né, escrava do japamala para poder fazer a técnica. Então, a todo instante eu fico repetindo, eu te amo, eu te amo. Eu tô lavando a louça, tô recitando eu te amo, eu acordo, eu falo eu te amo, eu te amo. E em alguns momentos eu recito as 4 frases, principalmente assim, tem uma parte muito legal que também o Dr. Heulen fala sobre a parte de alimentação, né? Que você, a partir do momento que você come, ele até fala, né, sobre um hambúrguer, que o Joe Vitale fala que não é uma alimentação muito saudável, e quando eles saem para jantar num lugar, na cidade que Joe Vitale mora, que eles estavam, era uma cidade muito pequena e só tinha uma hamburgueria aberta, e que ele imaginava que o Dr. Heulen não ia querer, né, por ele ter uma alimentação mais saudável. E inclusive o Dr. Heulen fala assim, imagina, eu adoro o hambúrguer, se você comer algo com um pensamento de que aquilo vai fazer mal, realmente aquilo vai fazer mal. Então, ele simplesmente recita para a comida, né? Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigado. E que ali não tem aquele bloqueio, né? Aquela crença de que aquela alimentação vai estar fazendo mal. E isso faz muito sentido, porque muitas coisas às vezes a gente não tem disciplina, né? Mas ao mesmo tempo a gente já come, por exemplo, no caso de alimentos, a gente já come com a culpa, né? E que na verdade não deveria de existir. Se é algo que você está ali matando a sua vontade e que você tenha consciência de que aquilo só vai te fazer mal se você acreditar que aquilo vai fazer mal, realmente aí vai ter um peso, né? Obviamente que isso não quer dizer que eu tô aqui, por exemplo, fazendo uma apologia que você pode, né, sair comendo tudo, não é isso, a gente tem que cuidar da nossa saúde. Eu acredito muito, né, que o nosso corpo físico é o nosso templo, então a gente tem que cuidar dele, mas que a gente também não leve tudo tanto a ferro e fogo, né, que a gente consiga aí ter uma vida saudável sim, equilibrada, porém sem culpa, né? Então, eu espero que eu tenha conseguido, né, passar para vocês um pouquinho da imagem que eu tenho do Ho'oponopono. E se você também conhece, se você já conquistou algo, ou que seja a sua paz, que é o principal, deixa aqui nos comentários, porque uma das coisas que eu gostaria de falar também é que, quando a minha vibração, eu sinto que a minha vibração está um pouco baixa, uma coisa que eu gosto muito é ler depoimentos de pessoas, né, que alcançaram o sucesso, seja através do Ho'oponopono, seja através de técnica de visualização, a 33 vezes 3, seja qual for das técnicas, né? Mas assim, a minha vibração aumenta muito quando eu vejo o depoimento de alguém. Então, se você já passou por algo positivo, deixa aqui no comentário, ou então pode mandar um e-mail para mim, que eu vou fazer questão de multiplicar, né? Quem sabe aí a sua história pode estar incentivando outras pessoas, fazendo bem para outras pessoas, e aí eu faço um vídeo contando a sua história, né? Se você quiser, eu deixo aqui embaixo também um e-mail, tá? Se você gostou, peço para você, né, deixar aquele joinha se for do seu coração, se inscreve no canal, porque eu vou trazer muito conteúdo para te ajudar no que eu puder, e
Mais uma vez eu agradeço por você ter estado até agora aqui comigo, tá bom? Como o Dr. Heulen, ele sempre finalizou, né, os e-mails que ele trocava com o Joey Vitale, né? Então eu finalizo aqui o vídeo também. A paz do eu. E lembre-se, eu vejo Deus em você. Um beijo.